Bom dia, galera massa do 7º ano. Coisa boa estar com vocês mais uma semana. E hoje nós vamos pegar firme aqui no nosso livro. Na semana passada nós demos uma passeada pelo tema, né? Vocês fizeram algumas pesquisas sobre alguns povos que eu pedi. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Só que no caso, minha gente, eu não vou ler, porque semana passada eu dei a aula para vocês lerem, né? E fazerem, complementar aí com a pesquisa, certo? Então eu vou destacar aqui os pontos principais da explicação, tá? Dessa página 117, e a gente vai seguindo dessa forma. Eu vou explicando, pontuando aquilo que eu considero mais importante aqui na unidade 2 sobre a arte indígena brasileira, ok? Então vamos lá. Nós sabemos aqui que o nosso país, antes de receber os nossos colonizadores, os portugueses, eles já habitavam aqui. O que vocês não sabem e o que nós acho que nunca iremos saber, quantas tribos, quantas etnias não existem mais por conta desse processo de colonização. Porque os índios, na faculdade eu estava estudando, minha gente, essa parte da nossa literatura, e deu a carga d'água de que quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui na nossa terra, ele adentrou terras onde os povos indígenas acreditavam que de longe do mar iria chegar alguma divindade. Então, os colonizadores chegaram pelo mar e tudo mais. No início, esse povo específico recebeu esses colonizadores como uma divindade. Mas se eles tivessem entrado por outro lugar, que não seja por onde eles vieram, né, a briga ia ter sido feia. Porque existem muitas tribos, né? E naquela época existiam muitas tribos selvagens e que defendiam o território, como os índios vêm fazendo desde o início, né, gente? Defesa do território é uma briga muito ferrenha quanto a isso. E trazendo o assunto um pouquinho para o nosso lado atual, vocês têm acompanhado aí nos telejornais as queimadas no Pantanal, os animais morrendo, né? E isso se repete não só no Pantanal, mas também na nossa floresta amazônica, né? O desmatamento, a ganância humana é grande desde os primórdios, né? Nós tínhamos os colonizadores que vieram aqui também extrair de primeiro o nosso pau-brasil, e hoje nós temos os próprios habitantes nativos querendo extrair da natureza de forma errada, de forma desmedida, né? O que vai causar muitos problemas ambientais, já está causando muitos problemas ambientais, inclusive não só ambientais, mas também salutares de vida, porque existem pessoas que moram nessa região, existem tribos indígenas que moram, pessoas que moram nessa região que devem estar sofrendo muito aí com a respiração, e ainda temos um quesito pior aí que é a Covid, né? Então tudo isso é um somatório dos problemas indígenas, né, que nós temos no nosso país. Bom, e aqui na página 117, como eu estou falando para vocês desde o início, o índio sempre teve que lutar pelas suas terras, né? E diante da colonização, conforme a colonização foi avançando dentro do nosso país, muitas tribos entraram em confronto com os portugueses e muitas tribos foram inteiras assassinadas, inteiras. Por isso que eu digo para vocês que nunca saberemos ao certo, né, quantas tribos tinham aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Não deu tempo, né, para a gente saber, até porque esses índios, eles não tinham letramento, eles não tinham escolarização, então eles não sabiam escrever, eles não tinham acesso a livros, não tinham acesso a nada.
A vida deles era bem natural, era bem, né, selvagem mesmo, podemos dizer assim, tá? Então, essa é a primeira parte aí que fala a página 117, ok? Da história do indígena, de como esse indígena luta pelas suas terras, certo? E aí, minha gente, nessa nossa unidade, nessa nova caminhada que nós temos, a gente precisa entender e espalhar isso de forma unânime, que índio não é tudo igual. Índio, né? Cada um tem a sua etnia, cada um tem a sua língua, a sua cultura e os seus costumes. Então, cada povo indígena, tá? Ele tem a sua história. Então, nós não podemos dizer que o índio e que os índios são todos iguais, tá? Não são. Não dá para colocar todos eles numa caixinha e dizer aqui está todos os índios e ponto, acabou. Não. A gente tem que entender que são povos diversificados, são línguas diversificadas, são mais de 200 línguas indígenas no nosso país, assim também como há mais de 200 povos indígenas também, tá? É claro que existem aqueles mais famosos, como os Ticuna, os Yanomamis, os Krenak, os Tapajós, os Marajoaras, né, que menciona aqui, inclusive, no nosso livro. Mas existem muitas outras tribos que nós não temos conhecimento. E, inclusive, nosso conhecimento sobre a vida indígena é muito limitado. Porque ainda imaginamos um índio pelado na floresta, né? Selvagem, sem acesso a nada, incapaz de pensar praticamente, não é? E isso é uma imagem totalmente horrível, totalmente distorcida do indígena atual, porque assim como a nossa sociedade evoluiu, a deles também. O índio hoje tem até celular, o índio hoje tem internet, o índio tem roupa, minha gente. Eles não andam nus o tempo todo, não. É claro que há celebrações em que eles estão nus, porque faz parte da cerimônia, faz parte aí de honrar os ancestrais, não é? Existe uma história por trás do nudismo indígena, mas tirando isso, eles são pessoas normais, como você e eu, ok? E isso que fique claro, que conste nos autos, ok? Vamos agora avançando, vamos agora para a página 118 e vamos captar de lá as informações principais, certo? Vamos lá, meus amores. Na página 118, tem aqui a questão, lá naquela parte colorida, no primeiro retângulo aí da página, está dizendo aí a questão da funcionalidade, da beleza dos objetos indígenas, tá? Ou seja, o índio ele cria os objetos, mas eles são para algum tipo específico de uso ou somente para ornamentação, beleza. Mas tanto faz o objeto ser para uso ou somente para ornamentação, a beleza está presente em todos os processos, em todos os objetos. O índigo conversa muito com esse processo estético, tá? É interessante a gente dizer também que a arte, por exemplo, hoje nós temos aula de arte. Se a gente falar assim, hoje nós vamos ao museu, vocês sabem que é um programa relacionado à arte. Mas o índio, ele não tem essa concepção de arte fora da vida dele. A arte faz parte da vida dele. Então, a roupa dele é uma arte, a plumagem é uma arte, a cerâmica é uma arte, a dança é uma arte, os cantos são uma arte. Então, a arte é presente na vida do índio, ela não é separada, assim como na nossa, né? A gente não levanta não faz a dança de manhã, a dança matinal da manhã. Nós não pintamos o nosso corpo para sairmos à rua, né? A arte para a gente são em alguns momentos, é um momento à parte do nosso dia a dia, não é? Já para o índio, não. O índio, ele vive a arte todos os dias. Então, é interessante quando você questiona um índio sobre a arte, ele fica pensando assim, né? O que vem a ser a arte? Porque para ele, a arte é muito natural, é como se fosse beber água. Então, não tem muita diferença, tá certo?
Então, depois que eu falar dessa questão, depois que eu falei aqui dessa questão da beleza e da funcionalidade dos objetos indígenas, tá? O livro também, na página 118, vai ressaltar a questão da cerâmica, que principalmente para os nossos indígenas brasileiros, né? Ela é uma peça muito importante. Porque muitas dessas peças foram encontradas aí em pesquisas arqueológicas antigas, né? De povos de antigos, até inclusive da era cristã. E um exemplo que o livro nos dá é sobre a cultura marajoara, né? A cerâmica do povo marajoara, que cada um aqui, vocês vão ver que eles pegaram um elemento aí, basicamente, de cada povo. É claro que eles não pegaram de todos os povos, né, gente? Senão ia ser 287 mil páginas.com.br, né? E não teríamos tempo para ver, mas é uma pena. Mas aí vamos lá. Essa parte da cultura marajoara, eu vou dar uma lidinha, só para vocês relembrarem, tá? E aí, nas outras aí, o que eu vou achando legal, eu vou pontuando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A cultura marajoara. A cerâmica da cultura marajoara designa as peças produzidas na ilha de Marajó, no Pará. Calypso! Uma terra de ritmos, né, gente? Uma terra de calypso e tudo mais. Os objetos característicos dessa cultura, encontrados por pesquisadores, demonstram uma produção variada, como para decoração e uso em rituais, instrumentos musicais, mobiliário, entre outros. Veja a imagem ao lado. Aí aqui nós temos uma cerâmica, que é basicamente um vaso, destinado aí para o ato fúnebre, ou seja, é uma urna funerária. Provavelmente essa tribo tem o costume de queimar o morto, né, e guardar cinzas, tá certo? Então vamos ver aqui, olha. A urna funerária, desde a pré-história, tem a função de guardar as partes internas do corpo de uma pessoa que morreu. Nessa peça, vemos uma decoração detalhada que mostra tanto formas geométricas quanto formas que misturam figuras que lembram seres humanos e animais. Essa decoração foi feita pela técnica de excisão, que consiste em remover partes do material, aqui nesse caso aqui é argila, né, para se obter o desenho das formas desejadas. Geralmente, as peças de cerâmica da cultura marajoara são feitas por meio de diversas técnicas, apresentam mais de uma cor, mas predominam a branca, a preta e a vermelha, e motivos complexos que sugerem formas de labirinto, traços geométricos e simetria. Então vamos lá. Aqui, nesse caso da cultura marajoara, foi mostrado aqui no livro uma cerâmica destinada a ritos fúnebres, ou seja, ritos de morte, tá? Vocês sabem que a morte, ela é um ciclo de passagem para os indígenas, para a maioria das tribos indígenas, mas cada um considera essa passagem de uma maneira diferente, cada um tem um ritual diferente, tá bom? Assim também como a arte egípcia, ela também tem uma arte tumular. Toda a arte egípcia era feita com o propósito que o morto encontrasse a vida após a morte, né? Encontrasse o caminho da vida dele e tal, através da arte, dos desenhos que eram deixados para ele se reconhecer do outro lado da vida, digamos assim, tá? E o índio também, ele tem esse ritual. É claro que não é a mesma visão dos egípcios, óbvio, dos egípcios antigos, tá, gente? Mas tem aí essa preocupação com a vida após a morte. E a cerâmica marajoara, vocês viram aí que elas têm uma característica, né? A argila pode ser branca, preta ou avermelhada. Ela tem desenhos geométricos, uma técnica chamada de excisão, que vai se removendo, né, do objeto, o excesso, creio que algum objeto pontiagudo, para fazer esse desenho tão minucioso, certo? Vamos agora para a página 119.
Bom, gente, olha só. Aqui nós vamos transitar pela cultura Santarém, tá bom? Esse povo, ele tá localizado ali na cidade de Santarém do Pará, tá? E esse povo aqui, ele tem, dentro da sua cultura, inclui vasos e estatuetas, né? Aqui no caso é uma cerâmica também, é um vaso. Vocês percebem que o seguinte, aqui, para esse povo, a figura humana tem uma representação especial. Aqui nós temos aí um homem sentado, né? É claro que não é um homem bem simétrico, né? Que os braços são bem fininhos, as pernas também são bem fininhas e etc. Não tem uma simetria muito legal, mas você percebe aí no ato figurativo, você consegue identificar a cabeça, os braços, as pernas e tudo mais, tá certo? A gente percebe aí algumas ranhuras, ou seja, alguns detalhes aí na argila, que é uma característica aí desse povo. Inclusive, vamos ler o último parágrafo, que diz assim: a cerâmica da cultura Santarém tem um estilo muito característico. Em suas peças, feitas de maneira bem elaborada, podemos ver técnicas de pintura, incisões, né, que é corte ou ranhões na argila, e aplicações. Representações de pessoas e animais são bastante comuns, usadas tanto para compor a forma da peça, no caso aqui o vaso, né? Quanto como partes anexas a ela, parecendo pequenas esculturas para decorá-la, como a orelha dessa figura masculina é representada. Você já viu algo semelhante em nossos dias, não é? Então, assim, aqui já está falando a cultura Santarém, ele já tem a representação humana, não é? Não é bem simétrico, mas a gente consegue identificar os elementos do corpo. Tem aí a maneira bem elaborada, digamos aí, né, dessa técnica. Podemos ver aí incisões, pintura. Então, já é uma arte até um pouquinho mais elaborada até do que os dos Marajoara, certo? E aí nós vamos descer agora para a parte da arte plumária. Vocês viram no vídeo da Dijuena Ticuna, ela bem enfeitada com penas, né? E a maioria aí dos objetos indígenas, principalmente os decorativos, tem muita pena, tem muita cor e tudo mais, né? E aí nós vamos aí nos direcionar para essa parte. Inclusive tem até aqui um pente de indígenas da Amazônia. Gente, um pente desse eu não colocava no meu cabelo, não. Eu ia deixar ele enfeitando no meu quarto, porque é maravilhoso, não é? Olha que coisa maravilhosa. Acho que é por isso que aquelas índias têm um cabelo tão bonito, minha gente. Deve ter algum segredo nesse pente. Vamos lá, né? Então, minha gente, Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta ao rei de Portugal, na carta, ele já relatou para o rei essa arte das penas que os índios faziam, tá? Bom, essa arte plumária está presente em todos os povos indígenas, no entanto, como diz aqui no segundo parágrafo, essas peças produzidas com plumas têm um significado e uma função diferente. Então, como eu sempre já falei no início, vou repetir agora. Cada povo tem a sua história, os seus costumes e os seus rituais. Então, para cada povo, essas penas, essa arte plumária, ela vai ter um sentido, ela vai ter uma funcionalidade diferente, certo? Ok? Vamos agora para a página 120. Bom, gente, tem aqui na página 120 um diadema vertical. Por que chama diadema, né? Porque é aquele enfeite da cabeça, né? Que nós chamamos aqui popularmente de cocar, né? Mas é um diadema aí porque ele é um pouco mais curto. Então, vamos lá. Aqui eles estão pedindo para a gente olhar, verificar, né, a simetria, a coloração, né? E eu tive a oportunidade de conversar com um índio quando eu morava em São Paulo, que fui numa reserva, e eles têm todo um processo com essas penas, sabe? Eles não pegam dos animais vivos, né?
eles recolhem da natureza, porque esses bichinhos trocam, né, de pena, e eles recolhem, aí eles têm todo um processo de limpeza dessas penas, enfim. É bem interessante esse cuidado que eles têm com a natureza, porque o índio jamais fará algo para danificar ou machucar a natureza, tá? Que isso fique claro, que conste nos autos. Ou às vezes ele encontram pássaros mortos, sempre com esse sentido, jamais a matar para extrair a pena do animal para fazer esses objetos, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou pular essa parte de cima porque ele está falando das características e tudo mais, e vocês leram a semana passada. E, bom, dispensa aí ficar relendo a mesma coisa, até porque eu já expliquei basicamente o que é a arte plumária, tá certo? Vamos aí então agora à pintura corporal. A pintura corporal, ela é extremamente importante para os indígenas brasileiros, tá? Esses desenhos nós chamamos de grafismos indígenas. Grafismos indígenas são baseados basicamente a composição deles são figuras geométricas, né, uma composição bem geométrica, e esses desenhos são inspirados em elementos da natureza, água, ar, sol, mar, rio, enfim. Esses desenhos são inspirados em elementos da natureza, até bichos também, enfim. E cada tribo tem o seu grafismo específico, o seu desenho específico, para o ritual específico, para a celebração específica, entenderam? Outra coisa que é interessante a gente ressaltar é que esses desenhos, esses grafismos indígenas são passados de geração em geração, né? O índio de hoje, ele tem a bagagem toda do ancestral dele. Os índios, eles têm essa reverência aos mais velhos, de aprender com os mais velhos, né? O mais velho da tribo é sempre considerado o mais sábio, o mais vivido. E isso nós deveríamos aprender com a sociedade indígena, né? Respeitar os mais velhos, olhar eles com mais carinho, mas enfim, não é? Geralmente esses desenhos, esses grafismos são feitos, obviamente, com elementos naturais. O genipapo tem também... minha gente, esqueci agora outro que tem a composição vermelhinha. Não vou me lembrar, mas na hora da aula eu coloco para vocês. Tem o genipapo, que ele tem a coloração preta, e tem um outro que tem urucum, que tem a coloração vermelha, tá? E dessas sementes aí, eles pintam o corpo, isso é tudo natural, tá bom? E agora nós vamos aqui descer um pouquinho para falar aqui sobre o corpo e a voz. E isso aqui eu vou dar uma lida com vocês porque eu considero importante e praticamente não se fala muito sobre isso nos nossos livros didáticos. Vamos lá, né? Corpo e voz. As celebrações fazem parte da vida indígena e estão vinculadas a manifestações artísticas que envolvem canto, música, dança e até mesmo representações. Os instrumentos musicais, fabricados pelos próprios indígenas, também são muito utilizados nessas celebrações. Por exemplo, para os Bororó, indígenas que vivem na região do Mato Grosso, as cerimônias são muito importantes. Nela, destaca-se um coro formado por homens e mulheres que mescla vozes em tons graves e agudos, acompanhados do maracá, instrumento de percussão. A cerimônia de maior importância para os Bororós é o funeral. Como eu disse há pouco para vocês, né, os índios têm sempre essa preocupação. A maioria das etnias tem essa preocupação com a vida após a morte, tá? Nele, toda a aldeia se reúne para acompanhar a passagem da pessoa falecida para o mundo dos mortos, de acordo com a crença desse povo indígena, tá? Aí, depois aqui embaixo dessa figura, que está mostrando aí a parte final desse funeral dos Bororó, uma das etapas de celebração ritual é o Baredu Cucuri, representação por meio do qual os indígenas fazem uma crítica aos excessos do mundo civilizado. Para isso, encerram o diálogo de homens civilizados com muitos gestos, falas
e adereço que os caracteriza. Outra celebração que ficou muito conhecida é o Cuarupi, realizado pelos Chavantes, indígenas que vivem na região do Xingu, no estado do Mato Grosso. O Cuarupi é uma celebração alegre em homenagem à memória de pessoas ilustres que já morreram. Inclusive aqui tem um QR Code que mostra aí esse ritual dos Chavantes, o Cuarupi, que é uma festividade alegre e tal, em comemoração às pessoas que já morreram, não é? E essa daqui dos Bororó, eu achei bem interessante essa crítica a nós, os brancos, que temos aí o nome de civilizados, mas na verdade, comparando aí aos índios, nós somos quase selvagens, minha gente, porque não respeitamos a nossa natureza, a gente come as coisas, joga o lixo na rua, né? A gente não tem aquela preocupação com o nosso meio ambiente, a gente vive para consumir. O índio, ele consome o necessário, ele não tem para que querer mais do que ele precisa para sobreviver, e a gente sempre tem aquela fome de querer mais e mais e mais. Então, eu creio que realmente nós temos muito que aprender com os povos indígenas, principalmente essa questão de olhar o meio ambiente com mais carinho, não é? E parar de querer tantas coisas sem necessidade. Ter o suficiente para viver, já tá bom. Bom, minha gente, na página 122, vai falar aqui sobre o balé estágio, que é um balé baseado aí nessa dança do Cuarupi, e mescla aí essa manifestação dos índios chavantes com a dança moderna. E aí vocês ficam também convidados a olhar no YouTube, que eu achei sensacional, e vocês podem dar uma olhada também, que vocês vão amar, tá bom? E a atividade de hoje, meus anjos, é fazer o seguinte: é fazer as atividades desde a página 124 à página 127, tá? Eu não vou pedir essa cestaria, minha gente, porque eu gosto de fazer as coisas com finalidade. Mas eu vou solicitar a vocês o material para a próxima aula. A argila. Nós vamos fazer uma cerâmica, tá bom? Então, meus amores, já anotem aí na agenda que na próxima aula de artes nós iremos usar a argila. Já prepara um local na sua casa, forra direitinho, coloca plástico, não pode ser jornal nem papel que gruda a argila, tá? Já prepara os pais, já avisa que vai fazer bagunça, tá certo? Nós vamos moldar um vaso aí, como os Marajoara e como também o povo que a gente viu, Santarém, tá certo? Vou colocar aqui no final da nossa aula, registrar as páginas que vocês precisam fazer hoje, tá? E relembrá-los aí o que vocês precisam preparar para a próxima aula, que é a argila, tá bom? Fiquem com Deus. Dúvidas, eu estarei com vocês, é só mandar no privado. Beijo, até a próxima.